Imagine estar deitado em uma mesa de madeira, rodeado por instrumentos rudimentares e mãos firmes, mas trêmulas. Não há anestesia nem sedação. Cada corte, cada movimento é sentido profundamente. Era assim que as cirurgias aconteciam antes do advento da anestesia, uma época em que a dor era a protagonista absoluta. Prepare-se para viajar no tempo e desvendar os segredos de um capítulo brutal da história da medicina. Eu sou Lucas Silva e hoje você vai conhecer a cirurgia antes da anestesia. No século XVIII, o conhecimento médico estava engatinhando. A anatomia era compreendida em partes, mas os mecanismos das doenças ainda eram um mistério. Cirurgias eram consideradas um último recurso, arriscadas e muitas vezes fatais. Pacientes enfrentavam o dilema: suportar a dor da doença ou arriscar a dor do procedimento. Uma escolha que nenhum ser humano deveria fazer. Os locais de cirurgia não eram os hospitais modernos que conhecemos hoje. Eram salas improvisadas, frequentemente contaminadas. Mesas de madeira serviam como macas, enquanto os instrumentos, muitas vezes enferrujados, eram reutilizados sem esterilização. Até mesmo os ambientes mais preparados estavam longe de ser adequados, com poeira, sujeira e o olhar atento de uma multidão curiosa. Os cirurgiões da época eram mais artesãos do que médicos. Eles precisavam de habilidade manual, precisão e, acima de tudo, velocidade. A formação era prática, muitas vezes baseada na observação de outros procedimentos, e a sobrevivência do paciente era vista quase como um milagre. Eram verdadeiros guerreiros enfrentando batalhas contra o desconhecido. Para os pacientes, a experiência era aterrorizante. Eles eram segurados à força por assistentes ou familiares enquanto o cirurgião trabalhava. O grito de dor era uma constante, ecoando pelos corredores e até mesmo pelas ruas. Não havia consolo, apenas a esperança de que o tormento acabasse logo. Alguns métodos rudimentares eram usados para amenizar a dor. O álcool era administrado em grandes doses, assim como o ópio, quando disponível. Em alguns casos, o paciente mordia um pedaço de couro ou madeira para suportar o sofrimento. Esses métodos eram simbólicos, ofereciam pouca ou nenhuma ajuda real. Cirurgias não eram apenas procedimentos médicos, eram eventos sociais. Plateias formadas por estudantes, curiosos e até mesmo membros da aristocracia se reuniam para assistir. O cirurgião era um showman, desempenhando seu papel diante de um público ansioso e, muitas vezes, insensível ao sofrimento humano. Robert Liston, um dos cirurgiões mais famosos da época, era conhecido como o homem mais rápido do bisturi. Ele realizava amputações em segundos, acreditando que quanto mais rápido o procedimento, menores as chances de complicações. Sua velocidade era lendária, mas, mesmo assim, nem todos os pacientes sobreviviam. A infecção era a maior ameaça. Sem o conhecimento de germes e bactérias, instrumentos e mãos não eram higienizados. A febre pós-operatória, conhecida como febre hospitalar, era praticamente uma sentença de morte para muitos pacientes. O que começava como uma cirurgia bem-sucedida, frequentemente terminava em tragédia. Porém, as primeiras sementes de mudança começaram a surgir. Estudiosos começaram a questionar os métodos e a buscar maneiras de aliviar o sofrimento dos pacientes. Era o começo de uma revolução silenciosa, mas poderosa. A grande virada aconteceu em 1846, quando William Morton demonstrou o uso do éter como um anestésico. Pela primeira vez, um paciente pôde ser operado sem sentir dor. Esse momento histórico marcou o início de uma era que transformaria para sempre a prática da medicina. Com a dor sob controle, os cirurgiões puderam finalmente se concentrar em realizar procedimentos mais longos e precisos.
O medo dos pacientes diminuiu e a cirurgia começou a ser vista como uma verdadeira opção de tratamento e não uma sentença de sofrimento. A brutalidade das cirurgias antes da anestesia nos lembra o quanto a medicina evoluiu. É um tributo à resiliência de pacientes e médicos que enfrentaram o impossível e abriram caminho para o que hoje conhecemos. Hoje, salas de cirurgia são templos de tecnologia, com anestesia controlada, esterilização e equipes especializadas. A dor, antes protagonista, foi banida do palco, permitindo que a ciência brilhasse em sua plenitude. A jornada da cirurgia, da escuridão à luz, é uma história de coragem, inovação e humanidade. E ao refletirmos sobre esse passado sombrio, somos lembrados de como a busca pelo alívio do sofrimento é o que realmente define a essência da medicina. Alguns capítulos da história da medicina estão documentados aqui no Medicine. Inclusive, o episódio sobre epilepsia está muito interessante. Clica aqui para conferir. Te vejo lá.